Bem-vindos ao Trabalho em Revista, um programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nesta edição você confere. Tribunal promove cursos sobre reforma trabalhista e previdenciária. Também alterou bastante o direito processual. Trabalhos considerados perigosos e a garantia de adicional ao empregado. Recebo sim, geralmente é uns 30% do salário. No quadro É Direito, o juiz do trabalho Ediandro Martins explica quais os valores que são incluídos no cálculo da rescisão trabalhista. Além disso, você ainda confere os principais fatos da Justiça do Trabalho com o Giro da Semana, os destaques do TRT no Facebook e a entrevista em estúdio. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. A reforma trabalhista e a proposta de reforma previdenciária foram discutidas em um evento aqui na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. O objetivo é capacitar magistrados e servidores diante das mudanças na legislação. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso realizou o curso para mais de 200 servidores e magistrados do Estado, que tiveram a oportunidade de se atualizarem sobre as reformas trabalhista e previdenciária. A lei, que entra em vigor a partir de novembro deste ano, ainda traz dúvidas e divergências nas interpretações. Há muitas dúvidas. Quando os magistrados discutem em grupos, em fóruns, discussões, há uma divergência grande em relação a isso. As primeiras obras que têm sido publicadas a respeito do tema também há uma divergência grande em relação aos professores e vai impactar na prática, do dia a dia dos trabalhadores saber a partir de agora de que lei vai regular os contratos antigos deles. Para a juíza e palestrante Deisimar Mendonça, a alteração na legislação foi muito grande. Por isso, é importante ampliar a discussão sobre o tema para chegar o mais próximo dos objetivos constitucionais. O meu foco é principalmente na questão do tempo, da captura do tempo, daqueles poucos tempos vagos que o trabalhador tinha e que essa lei retira. A questão da remuneração, que também foi bastante alterada. E uma terceira questão, que é a questão da autonomia, que foi alterada tanto a questão da autonomia individual quanto da autonomia coletiva. O curso foi promovido pela Escola Judicial do Tribunal e pôde ser acompanhado à distância pelo canal do YouTube, com transmissão ao vivo. Além dos temas voltados para as alterações das regras trabalhistas, foram abordados também as mudanças nos aspectos processuais. Embora a maioria da comunidade jurídica não tenha percebido, a reforma, além de alterar uma série de direitos de conteúdo substancial, também alterou bastante o direito processual. E eu penso que as consequências que advirão dessas mudanças na vida de juízes, de servidores e, por que não dizer, dos nossos jurisdicionados e dos advogados que atuam na Justiça do Trabalho, será bastante grande. Pontos mais profundos são negativos para os trabalhadores, porque o direito do trabalho só faz sentido existir na medida em que protege aquela parte que é mais fraca na relação. E à medida em que a lei pretende dar uma autonomia que essa parte não tem, passa a ser extremamente lesiva. E todo trabalhador que atua em ambiente considerado perigoso tem que utilizar os equipamentos de proteção individual, também conhecidos como EPIs. E além disso, a lei garante ainda um extra ao salário, que é o adicional de periculosidade. Saiba quais as principais atividades que se enquadram nessa categoria e como se aplica o adicional. Tobias atua há 1 ano e 6 meses como chefe de pista nesse posto de combustível. O local é perigoso, por ter como principal produto substâncias explosivas. Além de usar os equipamentos de proteção, o funcionário recebe um adicional no salário por isso. Recebo sim, geralmente é uns 30% do salário. Assim como o adicional, em caso de horas extras, o cálculo é diferenciado. No caso, a periculosidade também entra no cálculo da hora extra, porque ele está exposto durante esse período que ele trabalhou em hora extra, também está exposto, então também tem que entrar no cálculo. São consideradas atividades perigosas aquelas em que o empregado é exposto a risco de morte, ou seja, quando ele tem que ficar em contato permanente com substâncias inflamáveis e redes elétricas, por exemplo. Quem determina quais as profissões que oferecem esses riscos é o Ministério do Trabalho. Vigilante armado passou também para os motoqueiros, os que trabalham de fato como motoqueiros, 50%, e agora já está começando a haver uma tendência, mas ainda não está regulamentado para
para a obrigação de pagamento para quem trabalha com altura. Para determinar se existe comprovação da periculosidade, deve ser realizada uma inspeção no local do serviço por um médico ou engenheiro do trabalho. Esse laudo avaliará também as circunstâncias ao redor do estabelecimento. Se eu tenho a borracharia do posto de gasolina dentro da área do círculo de influência da área de abastecimento, tá? Esse borracheiro, mesmo não manuseando isso inflamável, não tendo contato nenhum, ele tem direito à periculosidade. Por quê? Porque ele exerce sua atividade dentro de uma área prevista em lei. Assim como é garantido adicional para aqueles que estão em uma condição perigosa de trabalho, há também a necessidade de uso obrigatório de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Caso o trabalhador se recuse a utilizar esses equipamentos, está cometendo uma falta grave, podendo sofrer uma punição por isso. E agora é hora do quadro à direito. Aqui a gente convida o juiz do trabalho para esclarecerem dúvidas dos cidadãos. E hoje, quem responde à pergunta da Lauren é o juiz Ediandro Martins. Ela quer saber sobre os valores que devem ser incluídos na rescisão do contrato de trabalho. Confira. Meu nome é Lauren e eu trabalhei numa empresa durante 4 meses. Só que no final do meu contrato, esse primeiro mês não foi contabilizado, apenas sendo a partir do segundo mês de trabalho. Eu queria saber se eu tenho direito a esse primeiro mês referente à rescisão, que não foi incluída dentro da minha carteira. Olá, Lauren. Obrigado pelo seu questionamento. A situação que você colocou, infelizmente, tem se tornado comum na Justiça do Trabalho, em que muitas vezes o empregado começa a trabalhar antes mesmo da sua anotação do contrato de trabalho em sua carteira profissional. É importante deixarmos registrado aqui que a carteira de trabalho deve espelhar efetivamente o que ocorre na relação trabalhista, com a correta data de admissão, a correta remuneração e os demais dados do contrato de trabalho. Eventual divergência entre o que efetivamente ocorreu com o que está anotado na carteira de trabalho configura fraude trabalhista a ser combatida pelos órgãos de fiscalização e até mesmo pela Justiça do Trabalho por meio dos processos judiciais que lhes são trazidos. No seu caso, Laura, em que você trabalhou por 4 meses, mas recebeu apenas 3, uma vez comprovadas as suas alegações, você fará jus sim à percepção desse salário do mês que não foi anotado e isso trará reflexos em suas verbas rescisórias. Como, por exemplo, você terá direito a receber a mais 1/12 de férias com terço constitucional, 1/12 de gratificação natalina, depósito do fundo de garantia e indenização de 40% dos depósitos do fundo de garantia, se a sua extinção do contrato de trabalho ocorreu imotivadamente, no interesse do empregador. É importante anotarmos ainda, Lauren, que se ficar comprovado que o seu contrato de trabalho durou mais de 3 meses, eventual contrato de experiência não será válido, tendo em vista que a legislação dispõe que o contrato de experiência somente pode ser por até 90 dias. Logo, uma vez comprovado que o seu contrato perdurou 4 meses, eventual pactuação por contrato de experiência será nulo e você terá direito ainda ao aviso prévio do seu contrato de trabalho. Você também pode participar. Envie sua dúvida para a gente no e-mail comunicacal@trt23.jus.br. E veja agora os principais fatos da Justiça do Trabalho em Mato Grosso com o Giro da Semana. A Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo entre uma trabalhadora e falsa cooperativa em Lucas do Rio Verde. A cooperativa Coopseg, onde ela atuava como prestadora de serviços na prefeitura, foi condenada a pagar todas as verbas resultantes de uma relação de emprego. Não existe vínculo de emprego entre cooperativas e associados, mas a trabalhadora apresentou os olerites de remuneração mensal fixa que ela recebia. Também foi observado durante o depoimento pessoal que a trabalhadora desconhecia noções básicas sobre o cooperativismo. As fraudes envolvendo cooperativas de crédito são comuns na região. Como a trabalhadora não comprovou os prejuízos sofridos, o pedido de danos morais foi negado pela primeira turma. Após interdição por expor trabalhadores a riscos, a obra de unidade de pronto atendimento que está sendo construída no bairro Jardim Leblon, em Cuiabá, foi totalmente liberada.
A obra estava parcialmente interditada desde o dia 19 de abril por força de uma liminar do juiz Juliano Girardello, da 2ª Vara do Trabalho da capital, tendo em vista os riscos de acidentes que os trabalhadores do empreendimento estavam expostos, em especial aqueles que atuavam em andaimes e com as serras policorte e circular. A liberação ocorreu após a empresa construtora corrigir as irregularidades apontadas pelo Ministério Público do Trabalho. O órgão realizou inspeção no local depois de tomar conhecimento de um acidente de trabalho em altura que terminou com um empregado hospitalizado. A liberação da obra também levou em conta o fato das serras problemáticas não estarem mais em operação. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso negou o pagamento de horas extras a um agricultor de Nova Mutum, região do Médio Norte do estado, que disse trabalhar de 18 a 21 horas por dia no período da entre-safra e da safra, sem intervalo para almoço. Apesar de ter alegado isso na ação, ele não conseguiu provar a jornada, que acabou sendo considerada inverossímil. Como a propriedade possuía menos de 10 empregados, o fazendeiro estava desobrigado de fazer o controle da jornada do trabalhador. Assim, caberia ao empregado comprovar sua versão de que trabalhava até 21 horas por dia. Mas a única testemunha indicada por ele não apresentou uma versão que convencesse os magistrados. E nosso assunto agora é Facebook. Confira os destaques dessa semana em nosso perfil na rede social com a Julie. Oi, Ezequias! Chegou a hora de falar sobre o nosso Facebook. A página, que já tem mais de 46 mil seguidores, traz informações sensacionais que muita gente não sabe. Mas não tem problema, porque aqui você aprende tudo. Como a decisão que a gente colocou neste post, que responde um questionamento. Grávida pode ser mandada embora? Sim, pode. É isso mesmo. Tem muita gente por aí achando que só porque possui uma estabilidade provisória no trabalho não pode ser dispensado. Não é bem assim não, hein? A estabilidade não vale se a pessoa cometer alguma falta grave, conforme previsto na CLT. E foi exatamente isso que ocorreu com uma vendedora do frigorífico JBS, que foi mandada embora após ter fraudado o sistema da companhia para aumentar as comissões. É muito importante estar por dentro dos nossos direitos, hein? Mais de 110 pessoas compartilharam. Muito bacana. Agora vamos mostrar um outro post que dá um mau exemplo de um trabalhador que agiu de uma maneira que nenhum trabalhador deve agir. Uma representante comercial mentiu para a justiça dizendo ser empregada e acabou sendo condenada por litigância de má-fé e vai ter que pagar R$12 mil. Além de ser uma péssima atitude, ninguém quer ficar num prejuízo como este, né? Com 190 reações, o post rendeu muitos comentários. Cada um com o seu comentário sobre a decisão, que foi inclusive elogiada pelo Genobaldo Júnior, que disse que adorou a decisão, mas o valor da multa poderia ser maior. O importante para nós é deixar você bem informado sobre os direitos e deveres trabalhistas. Então, é só ficar conectado com a nossa página do Facebook e também do Instagram, onde você está sempre ligado em redes sociais e pode seguir a gente. É com você, Ezequias. Obrigado, Julie. E a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a jornalista Aline Cubas traz a entrevista da semana. Não saia daí, é no instante. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros.
Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado. Eu te falei, trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Prevenir é melhor que remediar. Conhecido ditado bem poderia ser o lema de uma série de ações que o Ministério Público do Trabalho vem fazendo em Mato Grosso para evitar acidentes nos canteiros de obra. Para explicar como é essa atuação, a gente recebe hoje o Procurador do Trabalho, Bruno Schweire. Doutor Bruno, muito obrigada pela sua presença. Essa é uma nova atuação do Ministério Público, doutor? Na realidade, especificamente essa atuação em relação a Rondonópolis é uma nova ação, certo? Foi instalada em 2017 para apurar irregularidades na indústria da construção civil. No entanto, existe um projeto nacional inserido dentro da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho, no qual já são praticadas, enfim, no Brasil inteiro, ações desse tipo, mas especificamente em Rondonópolis, a instauração dessa ação específica, desse procedimento específico, se deu no presente ano, em 2017. O senhor falou aí 2 vezes em Rondonópolis, o senhor é procurador atualmente em Rondonópolis. Essa atuação nos canteiros de obra, é o senhor que está à frente? Sim, a princípio é lá em Rondonópolis, sou procurador do trabalho em Rondonópolis e essa atuação busca a prevenção de acidentes do trabalho na construção civil em canteiros de obra em Rondonópolis, certo? Mediante diversas ações, como notificações recomendatórias para essas empresas e a realização de inspeções também, entre outras atividades possíveis no contexto desse procedimento. A imprensa noticiou recentemente, agora nesse primeiro semestre, pelo menos 2 obras que foram pelo menos parcialmente interditadas preventivamente em razão dessa atuação do Ministério Público. Queria que o senhor explicasse se foram 2 mesmo, contasse um pouquinho do que aconteceu nesse primeiro semestre lá em Rondonópolis. No âmbito desse promo, foram realizadas 4 inspeções, certo? Em obras de apartamentos verticais, certo? Residenciais. E nessas 4 inspeções foram elaborados relatórios que serviram de base para ações judiciais. Diante dos fatos graves apurados, como a ausência de guarda-corpo e outras proteções coletivas contra a queda, os procuradores entenderam que revelava grave risco imediato de acidentes e ajuizou-se, portanto, imediatamente a ação nas 4 ações, foram 4 na realidade, na Justiça do Trabalho. E nas 4 aconteceram essas interdições? Isso, na realidade em todas as decisões houve uma decisão pelo menos parcialmente favorável, certo? Em algumas delas o juiz não acatou o pedido de embargo nem de interdição, mas determinou serem saneadas as irregularidades em prazo curto, de 2 dias ou 5 dias. E em outros casos houve sim a interdição de máquinas, por exemplo, no caso de não apresentarem todos os requisitos de segurança. Ou seja, tem decisões tanto concedendo um prazo curto para regularização, sob pena aí sim de ter uma medida mais incisiva, como um embargo ou interdição, e outros casos em que determinou-se a interdição da máquina diante da gravidade da situação. O senhor falou desses 4 casos lá em Rondonópolis, mas aqui em Cuiabá, na capital, a gente sabe de pelo menos uma notícia em que houve também uma interdição das obras da construção de uma unidade de saúde aqui em Cuiabá também, do poder público. Está sendo realizado também em outras cidades de Mato Grosso, doutor? Sim, esse promo foi aberto em Rondonópolis, é específico, mas também existem um promo em curso em Cuiabá, que também tem o mesmo propósito, certo, de prevenir acidentes mediante a fiscalização das medidas de segurança.
E, de todo modo, é uma atividade, como é o meio ambiente de trabalho, que, independentemente desses promos específicos, ela pode ocorrer em qualquer unidade da Procuradoria do Trabalho, já que envolve medidas de proteção e tem a ver com a atuação do Ministério Público do Trabalho. Na prática, doutor, como é que se observa uma obra? Como é que uma obra dessa é uma visita que vocês fazem? Vocês recebem denúncia? Como é que vocês chegaram a essas obras e como é que vocês chegam a outras que eventualmente apresentem risco? Primeiro, o Ministério Público recebe denúncias também, certo? Em relação, inclusive, a esse tema, mas a ideia desse procedimento específico foi atuar preventivamente, ou seja, atuar mesmo na ausência de acidentes, antes do acidente, por exemplo, e antes também de denúncias, certo? Então, nesse procedimento são coletadas informações sobre as obras em curso, certo? Expedidas recomendações preventivas, muitas vezes, para as empresas terem ciência daquelas suas obrigações, e portanto, observarem, né, o que prescreve, sobretudo a NR 18, que trata das medidas de segurança da construção civil, e também realizar as inspeções. A realização de inspeções se dá por equipe, né, de servidores, e também por parte minha, né, que conduz o procedimento promocional, e nós visitamos a obra e apuramos a observância, se na obra está observando algumas prescrições da NR 18. Só para dar um exemplo, toda a periferia da obra que apresenta risco de queda tem que estar fechada com guarda-corpo para evitar a queda, certo? De trabalhadores e de pessoas que tem no local. Precisa ter também uma bandeja logo na primeira laje para conter objetos que possam cair. Precisa ter uma tela, bandejas intermediárias. As máquinas, a parte de carpintaria, tem normalmente uma serra circular, que também tem que observar diversos requisitos de segurança. E também a gente também costuma analisar questões relativas às áreas de vivência, né? Sanitários, local para refeição, mas o foco mesmo, aquilo que é mais grave, é que essas medidas, as proteções coletivas, sobretudo contra a queda de pessoas e objetos. O senhor falou em 4 casos, pelo menos em Rondonópolis, e um aqui em Cuiabá. Todos eles com interdição a partir de pedido do Ministério Público e deferimento do Poder Judiciário. Nessas inspeções, nessa atuação que o Ministério Público tem feito, doutor, todas elas têm que chegar até a porta do Judiciário para poder interditar, ou vocês têm conseguido, se as empresas assim que informadas, notificadas, se elas têm regularizado sem a necessidade do Poder Judiciário ser acionado? Normalmente, na atuação do Ministério Público do Trabalho, privilegia-se a resolução extrajudicial da conduta, certo? Ou seja, apurada a irregularidade, o que normalmente se tem é que é oferecido uma forma da empresa regularizar por intermédio da celebração de um termo de ajuste de conduta ou acatamento de uma recomendação. Nesses casos, no entanto, a gravidade era tamanha, como por exemplo a ausência de guarda-corpo na periferia da obra, expondo indistintamente todos os empregados ali a um risco de queda, que achou que era mais conveniente interpelar uma providência judicial mais incisiva diante da gravidade dessas irregularidades, como proteções contra a queda. Não obstante, mas é claro que em outros casos em que se apure que as irregularidades não são tão graves ou possam ser mais facilmente corrigidas de forma extrajudicial, nada impede, tudo vai recomendar que seja tentada extrajudicialmente, ou seja, antes de bater no judiciário, seja tentada resolver. Agora, se for apurado novamente vários andares, sem guarda-corpo, ausência de plataformas de segurança... Questões urgentes, tem que agir. Tem que agir de forma urgente. Até porque o juiz ele vai impor a obrigação sob pena de multa. O Ministério Público não tem esse poder de impor unilateralmente sob pena de multa. Ele pode dar uma recomendação, propor um termo de ajuste de conduta, mas ele não pode impor um cumprimento imediato de obrigação. Então, o judiciário que tem esse poder de impor as ordens a serem cumpridas e, portanto, em casos mais graves, opta por essa via. Doutor, essas ações têm data para terminar ou essas inspeções, esse olhar diferenciado para canteiros de obra permanece? Ele permanece, né? A ideia é que, inclusive, que essas ações, por exemplo, o ajuizamento de ações contra a construtora sirva para que outros empregadores se antecipem, passem a ter um cuidado maior
em relação ao NR18, de modo que nas próximas inspeções sequer sejam apuradas irregularidades. Esse é o melhor cenário, certo? Que essa ação consiga ter uma eficácia mais geral de chamar a atenção para a importância do tema e fazer com que as empresas adotem a conduta devida, certo? Essa é a esperança. Mas as inspeções continuam sendo apuradas de novas irregularidades a partir do mapeamento, estágio das obras em curso. Novas providências também podem ser tomadas. Doutor, para a gente encerrar, qualquer pessoa pode denunciar, vendo uma obra como essa, sem guarda-corpo, sem aquela proteção no primeiro andar, percebendo alguma coisa que possa causar um acidente, qualquer pessoa pode denunciar? Sim, pode. Existe a denúncia virtual, online, no site do Ministério Público do Trabalho. A gente está colocando agora o endereço na tela. E é importante ressaltar que essa atuação do PROMO ela é independente das denúncias. Uma coisa não prejudica a outra. A gente está atuando antes das denúncias chegarem, antes dos acidentes acontecerem, mas enfim, em um cidadão, qualquer pessoa observando irregularidades, até estará contribuindo com o Ministério Público, informando-as para que possam ser tomadas as providências cabíveis. Procurador do Trabalho Bruno Schweire, muito obrigada pelas informações, por esses esclarecimentos, e assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-la a qualquer momento na página do TRT na internet, no link vídeos ou no YouTube. Aproveite para curtir as redes sociais do Tribunal e ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.